Olá, boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras. Solicito que os vereadores façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Provérbio, capítulo 1, versículo 8 ao 9. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 18 de 3 de 2025. Projeto de lei número PE/12/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Indicação de número 132 e 133/2025, de autor do vereador Ademir José Honorato. Indicação de número 134 e 135/2025, de autoria do vereador Neri Xavier. Requerimento de número 79 e 136/2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Fontana. Requerimentos de número 134 e 135/2025, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Terminado o expediente, passamos agora para a tribuna livre. Conforme solicitação do vereador Nicolas Martins, fará uso desse espaço a senhora Viviane Hoffmann Garcia, coordenadora de mobilização de recursos e comunicação do bairro da Juventude, que discorrerá sobre imposto de renda e fundos. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Solicito ao vereador proponente que faça a recepção à nossa convidada de hoje. Boa tarde, presidente. Boa tarde, público que nos acompanha. Boa tarde aos nobres colegas. Agradecer a presença da Vive aqui na Câmara de Vereadores. É uma alegria ter você conosco nessa tarde, já que ontem iniciou o prazo para a declaração de imposto de renda e a gente tem uma oportunidade de ajudar as nossas instituições aqui de Criciúma por meio do imposto de renda. É importante que nós estejamos conscientes em relação a isso, e a Vivi vai passar para nós algumas informações extremamente importantes. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigada pelo espaço. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que já tem me sido caro há bastante tempo. Gosto muito de falar desse assunto, porque é uma maneira que a gente tem de ajudar todas as instituições da nossa região e que não custa nada no bolso de ninguém. Então, é apenas um encaminhamento e é um assunto que a gente tem que trazer à tona para dar poder e dar luz a ele. Eu estou aqui enquanto bairro da Juventude, mas falo em nome de todas as instituições de Criciúma. Já fui conselheira do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a gente já vem trabalhando em parceria também com a Unesc nesse tema. Temos um GT de trabalho na Unesc, do qual eu faço parte, e a gente já tem trabalhado nisso há bastante tempo. E a gente teve uma mudança considerável nesse ano de 2025, e por isso é muito importante que a gente traga o tema para cá e que vocês também se tornem disseminadores desse assunto. Sei que temos aqui vereadores que também são contadores, e isso muito nos alegra, porque faz, de fato, todos entenderem que é algo simples, né? Em relação ao imposto de renda, existem duas opções para que a sociedade em si. Nesse momento, a gente fala pontualmente de pessoa física. É um momento onde a gente faz a declaração de ajuste anual, e ele traz um momento especial, por quê? As pessoas podem destinar 3% do seu imposto devido para o Fundo da Infância e da Adolescência e 3% para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa, neste momento pontual. Em um outro momento, que eu vou só pincelar aqui, não vou entrar em detalhes, as pessoas podem escolher a instituição que elas querem destinar e fazer o aporte no valor de até 6% do seu imposto devido. Porém, esse valor é sempre quando é doado durante o ano calendário, que não é o nosso caso agora, então teria que antecipar. E aí uma grande dúvida que surge entre as pessoas é: mas eu tenho imposto de renda
a restituir, e aí eu tenho que pagar uma guia antecipada, ou então eu tenho imposto de renda, mas eu tenho que fazer um depósito antes para a instituição, e eu tenho que tirar o dinheiro do bolso. Então, foi justamente pensando nisso que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou uma resolução que faz com que a gente tenha um poder maior enquanto contribuinte de escolher, mesmo agora na declaração de ajuste anual, para qual instituição vai este valor que a gente vai destinar. Eu trouxe alguns slides para a gente trazer de forma bem pontual, para que fique claro como que a gente pode estar fazendo essa destinação. Gostaria que ele passasse, por favor, no slide 3. No próximo. Isso. Nós temos aqui, então, algumas perguntas que são bem frequentes quando a gente traz esse assunto à tona, que é o imposto de renda. Eu vou falar, claro, pontualmente da destinação de recursos, não vou falar do imposto de renda em si, mas tem algumas coisas que a gente tem que trazer. Então, quem é a pessoa física que pode destinar? É sempre aquele contribuinte que optar pela declaração no modelo completo. Existem dois modelos quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, o modelo simplificado e o modelo completo. O programa da Receita Federal, ele é muito intuitivo. Então, quando o contador for lá inserir, ou até mesmo a pessoa física que fizer ela própria a sua declaração, que também pode acontecer, o programa já vai, conforme vai inserindo as informações, o programa da Receita Federal já vai mostrando na própria tela qual é a melhor opção, se é no modelo completo ou no modelo simplificado. Porém, para a destinação, somente no modelo completo é possível. E se a pessoa, de fato, fizer neste modelo, quais são a maioria dos contribuintes que fazem no modelo completo? Aqueles contribuintes que são servidores públicos, que são CLT, aqueles servidores que têm bastante despesas com educação, com saúde, que têm filhos. Normalmente, esse é um perfil de declaração no modelo completo. Por quê? Porque tem muitas receitas, muitas despesas dedutíveis. As despesas dedutíveis são, basicamente, as relacionadas à saúde e à educação. Então, normalmente, esse é o perfil. Quem declara o modelo completo pode destinar. E a grande diferença, daí no próximo slide, pode passar, por favor, que aconteceu agora em Criciúma, é que, por meio da resolução 054 de 2024, que foi aprovada em dezembro de 2024, tornou-se possível escolher a instituição. A gente vai fazer a declaração de ajuste anual normalmente, eu tenho lá o meu imposto a restituir ou a pagar. Eu posso estar destinando. Como que vai funcionar para escolher a instituição? Paga a DARF normalmente, e depois de pagar aquela DARF da destinação, vai preencher uma carta de intenção. Por exemplo, eu tenho lá o meu imposto devido de R$10.000. O valor para saber quanto que eu posso destinar é 3%. Ele é baseado no imposto devido. Então, se eu for pegar os 10.000, 3% vai dar R$300 que eu posso estar destinando para uma instituição. Só que lá no momento da declaração eu não vou inserir nenhuma informação da instituição, porque esse dinheiro não vai ser depositado, vai ser pago na DARF. Então, as informações que vão ser inseridas são as informações do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, do FIA. Lá no momento de fazer a declaração, escolhe Criciúma e escolhe o FIA. Pagando a DARF, esse dinheiro vai cair lá para a Receita Federal. Normalmente, em agosto, a Receita Federal junta todo esse montante que foi destinado para o município de Criciúma e repassa para o fundo. Ao repassar para o fundo, aquela instituição para a qual vocês escolheram vai chegar lá no fundo e vai apresentar essa carta de intenção. Então, dos R$300 que o Nicola optou por destinar para o bairro da Juventude, por exemplo, ele vai entregar a carta de intenção e o fundo vai recolher esses 300 e vai depositar na conta do bairro, ou na conta da Abadeus, ou na conta da Casa Guido, enfim, da instituição de preferência do contribuinte. Então, essa é a grande diferença. Porém, o que acontece? Essa resolução existe, por hora, no CMDCA. Ela não é válida ainda no CMDPI, que é os direitos da pessoa idosa. Então, lá, quando for para destinar para a pessoa idosa, vai continuar caindo no fundo geral. Essa é a nossa grande diferença. No próximo slide, eu trouxe ali a resolução, que depois também fica disponível, só para vocês terem ali acesso ao número dela e quando ela foi aprovada e como ela vai tramitar. E no próximo slide, eu trouxe, além da resolução, tem a carta de intenção. Isso. Essa carta de intenção ela é muito simples. Ela pede apenas o nome do contribuinte, o seu CPF e o valor. Então, se o imposto que eu paguei lá foi de R$300, eu vou preencher ali que eu, Nicola,
com o CPF tal, declaro que o valor de R$300 é doado por meio de DARF, conforme o comprovante anexo, daí ele vai entregar o comprovante lá para a instituição, destina-se ao projeto em captação da instituição X, que é a que ele quer. Como que vai funcionar? É só emitir a carta? Não, ela precisa ser assinada, e isso também está descrito na resolução. A assinatura dessa carta vai ser feita via Gov, o portal Gov. Por quê? Pela praticidade, a maioria dos contadores já tem a permissão dos seus contribuintes para acessar as contas Govs, então eles mesmos já podem assinar, tendo a consciência e a autorização do contribuinte. Mas, para aquelas pessoas que às vezes não são tão digitais ou têm alguma insegurança de fazer uma assinatura via portal Gov, vai ser possível também que seja feita a assinatura manual. Porém, se for assinatura manual, tem que apresentar uma cópia do documento com foto, para que lá, quando a gente for entregar a carta lá na prefeitura, eles tenham certeza da idoneidade daquela carta, que foi realmente assinada pela pessoa que fez essa destinação. A ideia foi trazer um pouco de simplificação para o processo, né? E também de fazer com que as pessoas possam escolher e não precisem mais escolher a instituição só naquele modelo antecipado, que tem sido, nos últimos anos, a grande queixa, né? Eu não quero ter que antecipar para poder escolher a minha instituição, eu quero poder pagar na declaração de ajuste anual. Então, essa é a grande mudança de Criciúma. E aí vale salientar que é em Criciúma. Não posso falar por outras cidades. Por quê? O CMDCA é um conselho que toma as próprias decisões. Então, pode ser que em Braço do Norte seja diferente, que na Forquilinha seja diferente. Essa resolução é válida para Criciúma e apenas para o CMDCA. O Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa ainda não. E aí uma outra dúvida que fica também muito clara com as pessoas é de qual é a diferença. O que é imposto devido, o que é imposto a pagar, o que é imposto a restituir. A gente sabe que o tema, por si só, já é um tema que tem uma certa dificuldade, porque são muitas informações técnicas. Eu tentei dar uma resumida aqui para ficar claro. Por quê? O grande potencial das pessoas que doam na nossa cidade, em Criciúma, nós temos um potencial de 14 milhões. E é isso mesmo, 14 milhões para arrecadar. Sabe quanto que a gente arrecadou ano passado? 500 mil. Então, a gente tem um potencial gigante, mas por ser um tema um tanto trabalhoso, as pessoas não se dedicam tanto a se debruçar nele e fazer de fato. Mas digo que a gente já avançou. Em anos anteriores já foi 200, já foi 300, então chegamos a 500. Que dera a gente possa chegar aí, em 2025 pelo menos a 1 milhão. Né? Quem sabe, podendo escolher a instituição e não caindo mais diretamente no fundo, as pessoas se sintam mais seguras. E não é nenhuma crítica, eu tenho certeza de que todo o dinheiro que cai no fundo é, de fato, aplicado nas políticas públicas, porque é o CMDCA quem fiscaliza. Então, a gente sabe que o destino é o destino correto, mas as pessoas gostam de ter esse poder de decisão. Ah, eu quero escolher a minha instituição de preferência, a que eu apoio, e agora vai poder. Mas o grande potencial está nas pessoas que têm imposto a restituir. E aí, por insegurança, elas acabam não fazendo. Então, eu vou tentar dar uma resumida no qual é a diferença do imposto devido, do imposto a pagar e do imposto a restituir. O imposto devido é quando a pessoa, de fato, tem que pagar de acordo com os seus rendimentos anuais. Existe uma tabela da Receita Federal, e nessa tabela lá diz, quem tem uma remuneração de tal a tal valor tem um imposto de X%. Baseado nisso, a maioria dos servidores públicos, funcionários CLT, enfim, já tem esse imposto retido na fonte. Então, digamos que, no final do ano, eu fiz as contas e o meu imposto devido dentro da faixa dos meus rendimentos é de R$10 mil. Porém, lá na minha folha de pagamento, porque já é retido na fonte, foi retido 14 mil. Então, eu vou ter 4 mil a restituir. Certo? Agora, vamos pensar que o meu imposto devido foi de 10 mil, porém, retido na minha fonte foi só 8 mil. Eu vou ter 2 mil a pagar. Então, essa é a diferença de imposto devido. Devido é o que a Receita olhou para mim e disse assim, é isso que você deve de acordo com a tabela. E o que define o a pagar ou a restituir é quanto já foi retido na fonte ou não. Essa é a grande diferença. Mas o valor do potencial de destinação, ele é baseado no imposto devido.
Então, se eu tenho um imposto devido de 10 mil, independente de ser a restituir ou a pagar, o valor do meu potencial de doação vai ser em cima do 10 mil. Então, eu já percebi que eu posso destinar R$300 para o Fundo da Infância e Adolescência e R$300 para o Fundo da Pessoa Idosa. Essa é a diferença. Porém, digamos que eu tenho um imposto a restituir, independente do valor. O meu imposto devido é 10 mil, mas já foi retido lá na minha fonte 14. Então, eu vou ter a restituir 4 mil. Mas, pensando que o meu imposto devido é 10 mil e eu tenho o potencial de doar 300 para cada fundo, eu vou ter que pagar 2 DARFs antecipadas de R$300. Uma DARF de 300 para o idoso e uma DARF de 300 para a infância e adolescência. Porém, quando vir a minha restituição, lá daqueles 4 mil de diferença, porque eu devia 10, mas já reteram 14. Eu tenho 4 lá para restituir. Esses 4 vão vir somados dos 600 que eu destinei. Então, vai vir 4.600. Mas esses 4.600 ainda vão ser acrescidos da taxa Selic. Vai ter a correção da taxa Selic. Então, provavelmente, eu vou receber ali quase uns 5 mil. Então, acaba que, analisando friamente, para quem gosta de investimento, ainda é um investimento. Eu tenho que antecipar a doação, mas é um investimento. E no imposto a pagar, o que acontece? Se eu tenho lá, o meu imposto devido é 10 mil, mas já foi retido na fonte 8, eu tenho 2 a pagar, então. Eu vou pagar os meus 2 mil numa guia. Aliás, eu fiz a destinação de 300 para cada fundo. Então, eu vou pagar uma guia de 1.600, de 1.700, não, minto, deixa eu fazer as contas aqui, de 1.400, e os outros 300 eu vou doar um pouco para cada fundo. Então, eu vou pagar 3 DARFs. Meu imposto a pagar é 2 mil. Eu vou pagar uma DARF de 300, destinando para o Fundo da Infância e Adolescência. Eu vou pagar outra DARF de 300, destinando para o Fundo da Pessoa Idosa. E para o governo federal, eu não vou mandar os 2 mil que eu devia. Eu vou mandar só 1.400. Exercendo o meu poder de escolher para onde vai parte do meu imposto. Então, R$600 vão ficar aqui, no nosso município, atendendo a instituição que eu prefiro. E os outros 1.400 vão para lá. E por que é bom a gente reforçar o meu poder enquanto contribuinte? A gente tem o hábito, e me incluo nesse hábito, de sempre reclamar que eu não tenho poder de decisão, eu nunca sei para onde que vai esse recurso. Então, assim, esse é o nosso poder de decisão. Ele pode não parecer agora um grande poder, mas ele pode virar uma cultura. E se eu fizer e me sentir segura, eu vou continuar fazendo todos os anos e vou falar para a minha família fazer, para os meus amigos fazerem. Então, olhando para aquele potencial que eu falei de 14 milhões, se todos nós dedicarmos um tempinho da nossa vida e falar um pouquinho do imposto de renda para as pessoas, e não precisa vocês trazerem todos os termos técnicos que eu estou trazendo aqui, basta passar um telefone de contato para que eles nos perguntem, que a gente está lá prontinho para responder como fazer. Mas a gente precisa trazer essa provocação para a sociedade, para que eles entendam a responsabilidade que eles também têm diante disso. Então, assim, antes a queixa era, quando eu faço na declaração de ajuste anual, eu não posso escolher a instituição. Fomos lá, trabalhamos, lutamos e mudamos isso. Agora podemos escolher. Agora basta de tentar pleitear isso também na pessoa idosa, né? Mas na infância e adolescência já temos. Então, assim, nós também, enquanto conselho, enquanto instituições, nós estamos nos movimentando, tentando mudar esse cenário. Mas a gente precisa também que a sociedade participe e faça a sua parte, de trazer esse assunto para as rodas de conversa, principalmente agora, né? De março até maio, que é quando encerra. E por que era tão importante trazer esse assunto hoje? Porque ontem abriu o programa da Receita Federal para as declarações. Porém, as declarações para quem baixar o programa. O grande volume, de fato, vai ser agora a partir do dia 1º de abril, que é quando a declaração pré-preenchida fica disponível no aplicativo e ela já vem carregando todas as informações. Se for fazer agora, não carregou ainda todas as informações, vai carregar a partir do dia 1º de abril. Ele já está puxando, mas ele não está atualizado. Ele ainda não está atualizado. Na live da Receita Federal, quando ela abre o programa, ela traz todas as regras para o ano que está em vigor. Então, ela traz os dados, mas ainda não traz os dados corretos, completos. A partir de 1º de abril, ele carrega tudo. Então, a gente sabe que vai ter um grande volume a partir dessa data. E a gente sabe também que os servidores públicos, eles buscam fazer a declaração já no começo, quando abre o programa, para poder entrar, de fato, na fila da restituição, nos primeiros lotes. E aí está mais um indicador
de que a maioria das pessoas tem imposto a restituir. Então, talvez a gente não tenha conseguido avançar tanto na nossa arrecadação enquanto Criciúma, porque a gente não está ainda conseguindo atingir esse público que tem o imposto a restituir. E aí eu deixo aqui também a missão e a provocação de que vocês se tornem também os grandes provocadores disso com a sociedade onde vocês estiverem presentes. Por hora, era isso que eu tinha para trazer. Queria tornar o assunto um pouco mais leve. Me coloco à disposição, enquanto coordenadora da mobilização de recursos do bairro da Juventude. Deixo o nosso contato também. A gente abriu um contato exclusivo para tratar de imposto de renda, independente de o imposto de renda ser destinado para o bairro da Juventude ou para qualquer outra instituição, eu estou lá para responder a qualquer questionamento que venha a surgir. Para finalizar, eu só deixo algo que precisa ficar claro, que, para fazer a destinação, vocês precisam primeiro entender se a instituição tem projeto aprovado em captação, se ela está com chancela. Hoje nós temos em Criciúma uma média de 50 instituições inscritas nos conselhos. Os conselhos que têm fundo são o CMDCA e o CMDPI. Porém, dessas 50 que eu trago para vocês que têm inscrições, uma média de 10 tem projetos submetidos com chancelas abertas em captação. Então, esse é um ponto de atenção. Se a instituição não tiver chancela em aberto, não pode fazer a destinação. Agradeço pelo espaço e fico aqui disponível, caso tenha alguma dúvida. Então, vereadores, Miri, não vamos precisar o tempo ainda, porque temos 11 minutos sobrando. Boa tarde, senhor presidente, aos vereadores, a todos que nos acompanham. Vivi, só tenho uma pergunta a fazer. O ano passado já acho que esteve aqui, né? Acho junto com a Casa Guido. E eu passei o contato do meu contador para a gente fazer essa transferência. Eu não consegui. Vocês se reuniram com todos os contadores agora para levar essa mensagem? Nós fizemos um encontro com os contadores na SIC faz cerca de um mês. É claro que nós não conseguimos ainda atingir a todos. Nesse GT que nós temos na Unesc, que eu comentei ali no início, nós temos o presidente do Sindiconte, representando, né, uma classe. Nós, enquanto bairro da Juventude, estamos fazendo essa busca. A gente tem gerado conteúdo, inclusive a gente esperou que a Receita Federal liberasse as regras para 2025 para elaborar um conteúdo apropriado, né? A gente não queria se precipitar. E nós estamos fazendo essa busca com os escritórios de contabilidade. A gente tem, em média, em Criciúma, 700 contadores independentes e uma média de 200 escritórios de contabilidade. Então, assim, a gente precisa, de fato, trazer o contador para o nosso lado. A gente participa na Unesc também, todo o semestre, eles têm uma atividade de práticas da contabilidade, né? E eles sempre me chamam para fazer essa fala com os acadêmicos, para saber, para que eles saibam da importância que tem a destinação do imposto de renda para as instituições. E agora, na próxima semana, no próximo mês, a gente vai ter o imposto de renda na praça. E, neste momento, também, a gente tenta falar com o máximo possível do público presente, né? Mas, assim, o curso de Ciências Contábeis da Unesc está totalmente envolvido em todos os processos. Amanhã, inclusive, nós temos uma reunião na Prefeitura com os presidentes dos 2 conselhos, e também o pessoal da Unesc vai estar presente para a gente encontrar caminhos para levar esse assunto para todos. Mas eu sei que, de fato, é difícil atingir a todos os contadores. É um trabalho de formiguinha. Mas estamos indo, justamente por entender que, quando eu chegar para o Miri e disser, Miri, vai lá, faz, é uma coisa, mas quando o teu contador chegar para ti e dizer, pode fazer que é seguro, tu vai fazer com segurança, tu vai fazer com confiança. A gente sabe do poder que o contador tem com a pessoa que o contratou para fazer a declaração. O que eu te digo, eu de forma alguma, eu acolho todos os contadores que nos procuram com o maior prazer, faço essa busca com eles, mas temos aqui um contador que não me deixa mentir, que não é difícil, pelo contrário, é muito fácil. Né? É um clique a mais. Aí, o que diferencia essa situação toda é o perfil do contribuinte.
O que define se é declaração no modelo completo ou simplificado, isso sim é algo que precisa ser analisado com cautela, né? Porque às vezes uma pessoa nós dois podemos ter a mesma renda, mas eu sou casada, tenho 2 filhas e quem está ao meu lado sendo comparado é solteiro e não tem filhos. Nós podemos ter a mesma renda, mas o nosso perfil financeiro é muito diferente, né? Então, quando sabe que é no modelo completo, é muito simples. Mas o grande X da questão está: é completo ou é simplificado? Mais alguma? Vereador, bom. Boa noite, presidente. Boa noite, nossa convidada, os vereadores, o público que nos assiste aqui de forma presencial e através das redes sociais. É um período super corrido para os contadores. E muitas das vezes tem que trazer convencimento ali para o cliente. Eu lembro no período que eu trabalhava na contabilidade Perini, às vezes a gente fazia 700, 800 declarações nesse período. É muita coisa. E é aqui, ó, é no pau. Mas há de se pensar uma possibilidade, porque lógico que tem pessoa que faz a declaração por conta, mas tem pessoa que a grande maioria acredito que contrata um contador, ou tem um contador. Se conseguisse diagnosticar quem são os contadores que fazem essa provocação ou esse convencimento de uma forma que vocês possam reconhecer os contadores que são amigos dessa causa, a ponto, de repente, de honrá-los, de dizer, olha, o contador tal é um parceiro da cidade nesse aspecto. Sabe, porque às vezes porque já está lá na luta, porque ele vai ter que trazer convencimento para o cliente, e o cliente ele vai ficar assim, se eu fizer essa doação, será que eu não vou cair na malha fina? Será que não vai dar isso? Será que não? Ele fica todo em dúvida, e tu tem que trazer convencimento. Então, eu estava ali pensando assim, nunca veio isso na minha cabeça, mas quem sabe de uma possibilidade, de repente, nesse formato, tem que mandar uma carta e fazer, então o contador já assina ali que ele encaminhou também, e depois lá no CDMCA, onde for fazer, olha, foi encaminhado pelo contador tal, foi encaminhado tantos de recurso. Vamos honrar esse contador também, vamos mostrar, incentivar outros a ter a mesma prática. Talvez seria uma ideia. Era isso, presidente. Perfeita a tua colocação, e eu estava aqui rindo tão feliz, sorrindo com a tua colocação, porque nós lançamos, enquanto Bairro da Juventude, uma certificação da contabilidade amiga. Então, eu deixei claro que eu falo em nome de todos, mas preciso trazer um pouquinho do bairro também, né? E nós lançamos este ano justamente com esse intuito, porque a gente sabe o quão trabalhoso é para o contador, e a gente fez isso baseado num diagnóstico. Né? Eu, dentro da minha natureza administradora, a gente sabe que precisamos de diagnóstico para tomar qualquer atitude em qualquer situação. E no ano passado nós fizemos esse levantamento com alguns escritórios de contabilidade, os que nós tínhamos mais contato. Nós identificamos um grande número potencial de doadores, mas que de fato fizeram a destinação foi um número pequeno. E isso nos deixou assustados. Então, nós buscamos as contabilidades para entender o porquê disso, o que estava acontecendo. Muito foi pelo fato de não poder escolher a instituição, agora mudamos isso, mas a gente buscou também com o contador entender de que forma que a gente poderia estar dando para ele esse reconhecimento. Né? Então, nós temos lá um perfil de contrapartidas elaborado já, para os escritórios de contabilidade que são parceiros do bairro. Então, já estamos visitando, já estamos recebendo eles para isso, porque essa certificação é importante justamente para reconhecer esse trabalho que a gente sabe que tem que ter um viés social. O contador já tem que estar íntimo de toda essa situação para de fato, fazer a destinação. E, inclusive, nas nossas práticas de comunicação. Não sei se todos aqui tiveram acesso a um vídeo que nós divulgamos ontem, de algumas crianças lá do bairro falando sobre imposto de renda, justamente para deixar claro, evidenciar que o dinheiro que é destinado para o meio do imposto de renda impacta diretamente a elas. Presidente, de repente essa casa poderia estudar uma forma de criar um projeto de lei para que criasse uma medalha do contador amigo, um diploma, alguma coisa nesse sentido, para que haja esse tipo de incentivo. Vereador, com certeza, essa casa está aberta e, com certeza, vamos levar isso adiante, porque
é uma maneira desse recurso ficar na nossa cidade, né? Todos ganham, todos ganham. Todos ganham, com certeza. Vamos, vereador, tem todo o apoio, tanto do presidente, com certeza, de todos os vereadores. É um grande ganho, inclusive, porque todo o recurso continua na cidade. Uma coisa que a gente enfatiza no bairro em relação ao imposto de renda é que os profissionais que são contratados para os projetos que são executados são da cidade. Os materiais que nós consumimos nas atividades de esporte, de cultura, são adquiridos na nossa cidade. Então, a gente tem essa preocupação e essa responsabilidade com o recurso de garantir que o dinheiro, a economia toda gire aqui no nosso município, também para mostrar para o contribuinte que o recurso que você investiu está aqui, está sendo usado dessa forma. Mais algum vereador queira estar usando o espaço? Então, temos 2 minutos e 47 segundos para as considerações finais. Eu gostaria primeiro de agradecer mais uma vez pelo espaço, dizer que conto com todos e com cada um de vocês, e depois a gente pode ter conversas um pouco mais próximas, né? Passarem o contato dos contadores de vocês. Muito bom, muito bom. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas que a gente precisa fazer. E nós estamos trabalhando isso de forma coletiva com os principais atores envolvidos, o presidente do Sindiconte, presidente do Sinduscom, a própria Unesc com o NAF também, que temos aqui em Criciúma. O bairro da Juventude foi convidado. Eu fui convidada enquanto estava na Casa Guido como pessoas, mesmo saindo da Casa Guido indo para o bairro, pediram que eu permanecesse no grupo, por ser um assunto pelo qual eu tenho me dedicado há alguns anos. Sou autodidata no assunto, não existe uma formação específica, mas, de fato, me encantei com uma maneira simples, né, de captar um recurso que não vai custar nada para ninguém e que traz para a luz a responsabilidade da pessoa física e como ela pode estar ajudando a sociedade. Então, o sucesso disso tudo vai vir do comprometimento de cada um de nós. Eu, saindo daqui, estou indo para o bairro Laranjinha, onde vai ter um encontro, um seminário com os moradores do bairro Laranjinha, e me convidaram para ir lá e falar um pouquinho também do imposto de renda pelo grande volume de pessoas que nós teremos lá. Não desperdiçamos nenhuma oportunidade de falar sobre imposto de renda, seja para falar para 5 pessoas, para 50 ou para 5 mil, eu vou falar sempre com a mesma dedicação e empolgação, porque é um assunto que a gente precisa trazer para a pauta de todos nós. Então, deixo aqui o agradecimento de todas as instituições, em especial do bairro a quem eu represento, e deixo também o nosso contato ali à disposição para quem precisar. É só chamar que nós somos parceiros para falar desse assunto. A sessão está suspensa por até 10 minutos para que podemos nos despedir. Reabertos os trabalhos, passando para o horário político, conforme sorteio, vereador do Republicano, vereador Aldinei João Potelec. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, também pelas redes sociais. Eu subo essa tribuna, senhor presidente, para registrar a participação de ontem. Estivemos, eu, o vereador Nicolas Martins, estivemos participando do evento do SC Mais Inovação, que foi o tratado pela inovação catarinense que o governo do Estado, através do governador Jorginho Melo, junto com outras entidades, como a própria ACAF, a ACAT, o BRDE, a Fiesc, a FECAM, a Associação dos Municípios, também de cada região, as 21 associações de municípios, nós estivemos participando, então, desse lançamento do SC Mais Inovação, o Tratado pela Inovação Catarinense. O primeiro e principal objetivo para esse ano é fazer com que todos os municípios catarinenses sejam amigáveis à inovação. O Estado de Santa Catarina está proporcionando, o governo do Estado está proporcionando para cada um dos municípios um pacote de legislação, um pacote de leis, de 5 leis, para que o município possa aprovar esse pacote de leis no seu município, a fim de que venha fomentar e facilitar investimentos na área de inovação, de empreendedorismo,
fazendo com que o Estado de Santa Catarina seja, não só o município, mas o Estado seja cada vez mais atraente no que diz respeito a investimentos na área de inovação, de tecnologia, atraindo assim novas empresas, novos negócios e proporcionando maior desenvolvimento socioeconômico no Estado de Santa Catarina como um todo. Leis como, e aí nós precisamos, ficamos muito felizes, porque Criciúma está entre os poucos, cerca de 30 municípios do Estado, que já possui dessas 5 leis. A própria Lei Municipal de Inovação, a Lei do 5G, a Lei das PPPs, a Lei da Desburocratização, né, a Lei para fomentar cidades inteligentes já existe dentro do município de Criciúma. Então, Criciúma já está dentro desse grupo de, em torno de, aí, como falei, menos de 30 municípios catarinenses que já são municípios amigos da inovação. Inclusive, como eu falei, a meta do Estado é fazer com que cada um dos 295 municípios de Santa Catarina tenha essa legislação aprovada até o final do ano, vereador presidente, e aí o Estado vai fornecer um selo de município inovador para cada um desses 295 municípios. Então, preciso aqui parabenizar o Estado de Santa Catarina, na pessoa do governador Jorginho Melo, na pessoa da professora Luciana Sereta, que é a presidente da CAF. A CAF é a instituição das universidades comunitárias que vai tocar esse projeto do SC mais inovação a nível de Estado. Também o prefeito Topázio, que é o presidente da FECAM, e em nome do prefeito Topázio, parabenizar todas as 21 associações de prefeitos dos municípios de Santa Catarina que estiveram lá presentes assinando esse tratado. Então, era isso que eu tinha para registrar, presidente. Agradeço ao vereador Neri, queria ceder o seu tempo, mas era isso que eu tinha para registrar. Obrigado. Boa tarde. Vereadora do PCdoB, Giovana Vitor Mondardo. Questão de ordem cedida ao vereador Adinei Potelec. Vereador, o tempo será mantido. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Giovana. Essa questão de ordem para pedir para que seja enviado um telegrama de condolências para a família da dona Sueli Terezinha Brolese, que acabou falecendo na noite de ontem, aos seus 72 anos, que é moradora lá do bairro Verdim. Atendido de plano, vereador. Vereadora. Presidente, boa tarde, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente. Presidente, hoje eu venho aqui fazer um registro que nessa tarde fui convidada a conhecer o escritório da doutora Patrícia Feliciano e advogadas associadas que tomaram uma iniciativa super bacana agora nesse último período em parceria com o Nações Shopping e também com o Clube Mampituba na arrecadação de itens de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade social em parceria com a Cruz Vermelha. Então, com pontos instalados em diversos espaços da cidade, com diversas mulheres embaixadoras dessa causa, não só do ponto de vista da dignidade menstrual, que é um tema que a gente já tratou aqui com muita responsabilidade logo no primeiro ano do mandato, que instituiu a Lei Menstruação Sem Tabu, que recolheu um conjunto de doações em parceria com diversas entidades, com entidades também públicas, sejam elas ONGs como o GAPAC ou até mesmo com o CRAS e o CREAS, no sentido de fazer uma discussão aprofundada sobre as diferenças sociais que são estabelecidas ao longo do processo menstrual de meninas e mulheres que estão também submersas também nessa condição de desigualdade, às vezes por faltar a aula, ou se ver na obrigação de faltar a aula, ou até mesmo substituir o absorvente por folhas, jornais, como a gente tem visto repercutir para essas pessoas que menstruam em situação de vulnerabilidade social. E por isso que elas me trouxeram esse kit para poder divulgar com vocês. É um kit completo, né, que ele tem absorvente, sabonete, shampoo, desodorante, pasta de dente e escova dental. É um kit que, geralmente, uma discussão que a gente fez aqui também já na última legislatura, presidente, para estabelecer a obrigatoriedade também, junto à cesta básica do município de Criciúma, essa distribuição obrigatória dos absorventes também, e também um kit de higiene para as mulheres, levando em consideração que essas são condições que
enquanto uma mulher precisa decidir se vai comprar 1 quilo de alimento ou um absorvente, ela sempre vai optar pelo alimento para não só nutrir sua família, mas do ponto de vista das prioridades, as nossas sempre são secundarizadas ou até mesmo invisibilizadas. Então, quero parabenizar essa iniciativa, dizer que me somo a essa iniciativa e mais essa condição de fazer uma discussão complexa na sociedade do conjunto da perspectiva das mulheres. Eu queria sugerir, presidente, enquanto procurador especial da mulher aqui da Câmara, que a casa pudesse também colocar e virar um ponto de coleta para mais essa arrecadação. O projeto Elas por Elas, que é esse projeto que foi estabelecido por essas advogadas, voluntárias absolutamente, e que tem um ponto de coleta lá no Nações Shopping, e que gostaria também de ter essa casa como parceira de mais esse projeto de arrecadação de itens de higiene para mulheres vítimas de violência e também em situação de vulnerabilidade, em parceria com a Cruz Vermelha. Então, fica aqui esse pedido já à mesa diretora e agradeço desde já. Seguimos com os vereadores do PSDB. Vereador Daniel Cipriano, declina. Vereadora Gorete Corrêa, declina. Vereador Neto Gione, declina. Vereador do PP, Miri D'Agostin, declina. Vereadores do PSD, Antônio Manuel, Toninho, ausente. Vereador Daniel Formentin. Cedeu seu tempo para o vereador Marco. Vereador Márcio da Rosa declina. O vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, colegas vereadores, o motivo de eu subir nesta tribuna é um motivo de agradecimento. Agradecer às empresas Fortes Atacadista, que no último sábado agora que passou, o Fortes Atacadista, num ato lá no Fortes do Pinheirinho, patrocinou o campeonato catarinense. E quero agradecer também o Arleu da Silveira, que é o presidente da comissão centenária de Criciúma, junto com a Cris Freta, e também o pessoal do esporte. Lá estava o Coutinho, o pessoal do esporte, nesta homenagem, nessa parte que o Fortes fez, que não veio aqui para a cidade de Criciúma só arrecadar recursos, mas sim também participar também de uma sociedade como um todo. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para falar sobre um assunto nosso aqui, um ofício para o nosso líder de governo, o vereador líder Antônio Manuel. Os vereadores da bancada do PL, da Câmara de Criciúma, vêm por meio desse informá-lo ter fechado questão decidindo se posicionar contrários ao projeto PLC-EXZ número 02 de 2025, que dispõe sobre a prestação de serviços funerários no município de Criciúma e dá outras providências. Devido à insegurança jurídica que a aprovação do projeto pode trazer, considerando não ter havido ainda a conclusão do processo judicial movido pelo Ministério Público de Santa Catarina, MPS, e, consequentemente, haver a possibilidade das funerárias vencedoras do processo licitatório da concorrência 013 FMA S 2022 e titulares do contrato delas decorrentes retornarem os serviços funerários no município de Criciúma, sobrevindo problemas jurídicos ao município, além de possível devolução do valor pago pelo título de outorga. Criciúma, 18 de março de 2025, subscreve o vereador Ademir, vereador Juarez, vereador Luiz Carlos Fontana, vereador Nicolas Martins e vereador Obadias Benones. E vou entregar, então, ao nosso presidente, nosso líder de governo. Seguimos com o horário político. Vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier declina. Vereadores do PL, vereador Ademir José Honorato.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e público que nos assiste aqui em casa. Grande fim de semana. A esquerda, esse final de semana, ela estava ovulando, tanto na esfera federal, estadual, inclusive aqui nos nanicos municipais. Na esfera federal, sim, teve o maior evento da maior grande liderança, nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, em Copacabana, que foi um sucesso. Mas, segundo data, será 35 mil pessoas, 30 por aí. Na feira estadual, uma grande novidade também, um assunto, os gigantes digitais de Santa Catarina. E a maior liderança, né, das gigantes digitais de Santa Catarina é nada mais, nada menos que a minha deputada federal, Júlia Zanata, com mais de 2 milhões, quase 2 milhões de acessos. Então, assim, é muito importante isso, essa pessoa, né? Na feira da esfera estadual, a esquerda, por exemplo, uma pessoa mais próxima tem 5 vezes menos acessos do que a própria deputada Júlia Zanata. Então, isso é muito grande. E aqui em Criciúma não podia ser diferente, né? O inferno também se levantou, lideranças danicas também espernearam, gritaram, fizeram tudo quanto é maneira, mas, enfim, déjà vu e au revoir a todos. Boa noite. Seguimos com os vereadores do PL, vereador Juarez de Jesus. Presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial. Ué, já está acabando, Jesus. Eu sei. Então, só para relatar para os vereadores, eu tenho visitado as escolas, o ICI da AFASC. E quase que todos os dias eu tenho ido em 2, 3 CI. E o que a gente tem se deparado é com falta de professor na sala de aula. Tem sala com 25 alunos, um professor, alunos atípicos, sem estagiários, sem segundo professor. E detalhe, gente, que isso todos os anos é a mesma novela. É a mesma novela. Quando que vai consertar isso? Quando que vai já começar? Não, já vão começar a contratar no ano anterior para começar as aulas, já começar certo. E o que a gente tem se deparado quando a gente chega nas escolas? Os professores coagidos, as diretoras, não querem conversar porque têm medo de ser demitidas. Essa é uma situação complicada. Eu tenho conversado com eles e falado, assim, eu não estou lá no CEIM para atrapalhar a vida de professor. Então, você, professor que está assistindo, fica tranquilo. Eu não vou estar denunciando você lá na FASC. Eu não vou estar, quando eu vou na escola do município, também não vou estar lá denunciando lá para a secretária de Educação quem é o professor que está me passando. Mas tem muita gente na minha rede social falando o que está acontecendo dentro da FASC. Muita gente. Acredito que chega para os senhores também. Porque, para mim, tem chego. E eu vou continuar. Já sei que já fizeram reunião com as diretoras. Que bacana. Mas tem que fazer mesmo. Mas não para orientar o que tem que falar, o que não tem que falar, e o que tem que esconder, o que não tem para esconder. Não para isso, mas para acertar a casa. Que parte? Ah, tá, obrigado. Para acertar a casa. Vereador obrigado, Juarez, vereador. você tem mais um minuto do vereador Dr. Luiz Fontana. Obrigado, vereador Luiz. Precisa acertar. O que está errado, precisa acertar. A gente recebeu denúncia que tinha pouca alimentação, faltava comida nos depósitos. Eu estou olhando e me parece que já está começando a chegar. Já estou vendo que o negócio está funcionando. E por isso eu não vou parar, vou continuar. Tem situações que a gente olha que não dá mais para a gente ficar nos mesmos erros de sempre. Os professores estão esgotados. O vereador Luiz tem falado sobre isso, a vereadora Giovana Mondaro já tem falado muito sobre isso, sobre a situação emocional dos professores na sala de aula. Eles falam, quem é que vai cuidar da gente? Quem é que vai cuidar?
Saúde mental. Porque cuidar de 25 alunos de 3, 4 anos dentro da sala de aula não é fácil. Já falei aqui, não é fácil. E com crianças atípicas dentro da sala. Detalhe, crianças atípicas. E o que o professor está passando para essa criança? Não tem um plano pedagógico. É simplesmente, tem um estagiário, o estagiário cuida. Não, mas não é dessa forma. O pai que coloca ali não quer que seja dessa forma. E por isso que muita gente tenta fazer o que não tem para pagar uma escola particular, porque sabe que as crianças atípicas, quando vão para uma escola particular, desenvolvem uma barbaridade, e no município não desenvolve, porque é depósito de criança. E não dá mais para ser dessa forma. Era isso, senhor presidente. Continuamos com vereadores do PL, vereador Nicola Martins. Desculpa, vereador. Com a palavra o doutor Luiz Fontana, você dispõe de 2 minutos e meio. Obrigado. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores e a todos os cidadãos criciumenses. Hoje eu vim falar um pouco sobre ontem a moção de aplauso que receberam algumas entidades que trabalham com a causa animal. Eu fui representar o Márcio, nosso presidente, e toda a Câmara e Comissão de Saúde. Então foi um ato bem interessante. Tinham 15 entidades que cuidam, ou pessoas mesmo, não eram só entidades que cuidam de animais que são abandonados. Então foi bem interessante saber que tem tanta gente que se preocupa com os animais. Eu também, todos os animais que eu tive sempre foram animais que foram doados por alguém que não conseguia cuidar. Então a gente vê a importância do cuidado com os animais, e essas pessoas fazem um trabalho sensacional, porque boa parte delas não tem recurso nenhum, então eles usam os próprios recursos. E a Ivanir é uma delas que tem um trabalho que cuida de dezenas de animais também. Todos os outros eram projetos muito interessantes, então só vim falar um pouco aqui sobre o quão foi importante ontem essa sessão de moção de aplausos. E é isso. Parabenizar a todos aí que participaram ontem do evento. Obrigado. Agora sim, vereador do PL, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha. Presidente, queria que colocasse na tela uma imagem, está pequeno, mas só para vocês terem uma ideia, esse é o extrato de um empresário que tem uma empresa ali no bairro Comerciário. Ele pagou no ano passado R$ 159.579,77 de imposto sobre serviço, de ISS, que é um valor que vai direto na conta da prefeitura, pode tirar tudo certo. É um valor que vai direto no caixa da prefeitura, entra na veia da prefeitura, e esse empresário está procurando já uma sala comercial em Içara para colocar a sua empresa lá, porque a empresa dele ela não trabalha diretamente com o público, ela trabalha B2B, vereador Aldinei. Só que tem funcionários que estão sem lugar para estacionar, tendo que colocar seus carros 3, 4, 5 quadras longe da empresa. Então já sabemos exatamente a situação. É um exemplo, numa rua que só tem essa empresa, basicamente. Então, e ele queria ampliar, tá? Ele estava pronto para ampliar, e vai ampliar em Içara. Só para vocês terem uma ideia de que não é uma situação simples, é muito maior do que a gente imagina. Segundo tema, presidente, eu queria questionar, inclusive, o líder do governo, o que está acontecendo com o site da prefeitura, que desde sexta-feira está fora do ar, a gente não tem informação, a gente não sabe dos diários oficiais desses 3 dias, a gente não sabe o que está acontecendo, informação de que foi hackeado, mas foi hackeado por quem, onde, como, o que aconteceu, perdeu o dado, não perdeu. Cadê essa situação de transparência? Eu não vi uma nota oficial do senhor Douglas Nazário falando sobre esse assunto. Em compensação, na lista de transmissão que eu estou, eu recebo de tudo um pouco, menos informação
real sobre esse tipo de informação, porque é o site da prefeitura, é o nosso cartão de visita na internet da cidade, e está fora do ar. A gente não tem a menor informação. Se os senhores quiserem acessar aí, também não vão ter. E fico feliz, presidente, que hoje eu vi no Instagram do prefeito que ele retomou o plano Criciúma 2050. Ele está falando ali sobre obras de mobilidade do programa Criciúma 2050. Eu não sei se é um programa novo ou se ele está rememorando o programa criado no governo Márcio Búrigo, vereador Miri D'Agostin. Pela Lei 6.669, de 1º de dezembro de 2015, foi criado o programa Criciúma 2050. Eu até queria entender, vereador Toninho, se ele está trazendo de volta o programa criado no governo Márcio Búrigo, ou se é um programa novo. Se é um programa novo, poderiam ter criado um outro nome, né? Se ter sido um pouquinho mais criativo. Não precisa. Então, presidente, são essas 3 situações que eu trago, algumas preocupações e outras dúvidas em relação a alguns últimos pontos que aconteceram. Vereador do PL, vereador Obadias Benoni. Meu nobre presidente, excelência, meus cumprimentos, cumprimentar a mesa diretora, também os nobres edis, que Deus abençoe cada um de vocês. Presidente, indo de encontro aqui da fala do vereador Juarez, vereador Fontana vem falando muito sobre isso, eu falei ontem sobre essa situação, e a gente fica pensando o que a gente pode fazer para ajudar o governo, ajudar quem serve a cidade. Depois da minha fala de ontem, aí que o negócio jorrou mais ainda. Recebi mais depoimentos de servidores preocupados que estão sobre a base de remédio. Eu recebi uma, Ademir, está tomando faixa preta, não está aguentando mais. Então, a gente está pensando o seguinte, conversei ali com o presidente da comissão, falei com alguns vereadores aqui, vamos propor, pela Comissão de Saúde, uma audiência pública, vereador Fontana, pela Comissão de Saúde, para ver se alguns desses nossos servidores podem, de fato, estarem aqui e estar mostrando as suas dificuldades e o governo amparar todas essas dificuldades e tentar ajudar essas pessoas. Isso é uma coisa para ajudar, não é para vir com exposição para ninguém, é para ajudar o governo. O governo está começando agora, e aí amparar essas pessoas, pode ir lá, vereador Ademir, amparar essas pessoas e a gente tentar buscar uma solução, que só resolve se a gente conversar, e essa casa acredito que pode solucionar. Nós teremos audiência pública. Perfeitamente. Pois não. Muito obrigado pela parte. Então, fazendo um convite para os nobres vereadores e para a comunidade em geral, presidente, todos os vereadores, e quem nos assiste em casa também, para amanhã, às 19 horas, né? Amanhã, 19 de março, às 19 horas, lá no Verdinho. No Salão Paroquial, entra no Verdinho, só tem a igreja ali ao lado. Então, nós vamos discutir a parte do desassoreamento do Rio Sangão. Então, é muito importante. Vai vir muitas pessoas já confirmaram ali, deputados também e tudo mais, prefeitos e presidente das câmaras também, inclusive os senhores, Márcio também, a presença lá. Então, essa é importante audiência pública. Nós temos que dar continuidade ao desassoreamento. Só para ter uma ideia, pela persistência do prefeito Neguinho, ele já fez 6 quilômetros lá, está ficando um trabalho muito fantástico, muito bom mesmo. Agora ele teve mais uma realização, o governo, Jorginho Melo, deu mais 5 milhões para dar continuidade de mais uns 2 quilômetros 3, ou seja, nós vamos ter muita força, né, e nesse ponto é o nosso trabalho, ajudar, né, e posicionar as pessoas e esses políticos também para, de repente, dar essa ajuda. Então, amanhã, espero todos vocês lá, e a gente fica agradecido por isso. E muito obrigado pela parte, vereador. Obrigado, tranquilo, vereador. É uma grande oportunidade para nós estar debatendo esse tema que é muito importante, já foi debatido algumas vezes, agora por meio dessa audiência pública, com certeza a população terá a oportunidade também de mostrar, os deputados que estarão presentes também, um baita de uma pauta que o vereador Ademir tem levantado. Obrigado, senhor presidente, era isso. Lembrando aos novos vereadores que
a ausência do vereador tem que ser justificada, no caso de ausência, se algum, por acaso, tiver algum problema, teria que justificar, porque senão o vereador acaba levando uma falta, né? Não uma advertência. Seguimos com o horário político. O vereador Marcos Machado, o senhor dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, boa tarde, nobre colegas, mesa diretora, público que nos assiste na galeria e nas redes sociais. Senhor presidente, Ulisses Guimarães tinha uma frase que ele falava que o segredo da felicidade é fazer do seu dever o seu prazer. E dizer aos colegas e ao público que nos assiste que esse vereador é o homem mais feliz do mundo. Pode ter alguém feliz igual a mim, mas mais do que eu não tem. E segundo, que me fizeram mudar de posição, presidente, por conta dos acontecimentos nos últimos dias, e alguns dos colegas vão saber. Porque até a ideia, o problema não é mudar de ideia, é não ter ideia para mudar. Tem se levantado alguns debates na sociedade, né? E não adianta fazer careta, algumas pessoas, infelizmente, virei a cara bem na hora que vi. Democracia é isso, Voltaire explicou. Eu posso até não concordar com aquilo que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. Senhor presidente, a Câmara de Vereadores se apequena quando se alimenta de fofoca. Alguns vereadores escutaram isso na sexta-feira à noite, mas eu acho que não aprenderam. A Câmara de Vereadores se apequena quando um vereador coloca outro contra um colega, quando coloca servidores contra vereadores. Isso é grave, líder do governo. É grave. Coloca a Câmara de Vereadores num sentimento de insignificância, quando vereadores não conseguem resolver os seus problemas administrativos aqui na casa. E vão à Secretaria-Geral, vão ao gabinete do prefeito, e isso é inadmissível. Eu quero dizer para vossas excelências que estão querendo comprar uma briga. Aqui vão pisar no banhado errado. Aqui vão pisar no banhado errado. Se alguém quer me tirar para Cristo, tenha culhão para aguentar depois. Porque eu não vou admitir fofoca. Aqui tem trabalho. Alguém que já viu a cara da fome quando a mãe se separou do pai, não vai ter medo de um homem barbado. E, senhor presidente, estão se falando muito em saúde mental, vereador Fontana, uma pauta maravilhosa, vereadora Giovana Mondardo, mas eu peço com humildade que o senhor comece a estudar já no seu mandato e deixar para casa algum programa para os nossos servidores aqui da casa. A Câmara de Vereadores tem prejudicado os seus servidores. E não por conta do excelente trabalho que fazem, mas pela fofoca que alimentam. E isso tem que ser repelido, senhor presidente, como questão de ordem. Porque estão colocando os pares um contra os outros, colocando servidores contra vereadores, e isso é problema sério. Isso é problema sério. Porque esse vereador, se não tivesse uma conversa madura, de gente adulta, e aí eu quero cumprimentar a assessora da mesa, quase me renderia um processo. Isso, essa pausa foi proposital. Porque esse vereador acaba de tomar a decisão, presidente. Não contem comigo para discutir aumento de número de vereadores. Não contem. Esse vereador será inflexivelmente contra, porque a postura dos pares, em algum momento, a pequena casa. Criciúma é a maior cidade do sul de Santa Catarina, a maior cidade entre duas capitais. E nos tornamos de uma maneira tão colonial, vereador Nicola, tão colonial, que dá vergonha. Que dá vergonha. Tem gente que tem mais de um mandato de tanta fofoca que faz e derruba os outros. E isso é repugnante, repugnante.
e dizer com muita humildade o que eu já falei na sala do presidente. Se alguém tiver algum problema com o vereador Marquinhos, bata na porta do gabinete 306, converse como adulto, não faça fofoca, porque na política não tem segredo, gente. Não tem. Alguns aqui mais experientes sabem disso. E alguns usam a frase do "tá chegando agora". Não me confundam. A gente tem mandato agora, mas está na política desde os 14 anos e sabe como o jogo funciona. Tem que aprender muito? É bem verdade, tem que aprender muito. Às vezes erra, bem verdade. Erro mais do que acerto. A minha humildade me faz admitir isso, mas o meu coração não vai mais permitir isso. Não vai mais permitir isso. Senhor presidente, a gente vai engrandecer a Câmara de Vereadores e justificar o aumento de vereadores quando os vereadores conseguirem conversar como adultos e parar de se comportar como marica, fazer fofoca, sai da Câmara, termina a sessão. Alguns vereadores, vereador Obadias, talvez eu exagerei, o senhor tem razão. Talvez esteja generalizado. E eu até quero poupar nomes para não gerar ainda mais problemas. Mas retiro isso, o vereador Obadias tem razão, talvez tenha exagerado. O recado que a gente quer passar aqui, vamos começar a conversar como adultos, né, vereador Obadias? Quando um vereador tiver problema com outro, chama na chincha. Vereador, como o senhor fez agora? Para quem é mais bonito do que isso? Externou sua posição agora. O vereador Marquinhos exagerou. E eu corrijo na hora, e quem tem maturidade reconhece o erro. Agora, vamos parar de fofoca, deixa o governo trabalhar. Um governo excelente, que vem realizando várias ações na cidade, um governo de frente para o futuro. Vamos resolver as coisas aqui na casa, pelo amor de Deus. Senhor presidente, muito obrigado, vamos trabalhar, Criciúma em primeiro lugar, e vamos parar com a fofoca, gente. Terminado o horário político, passando para o grande expediente. Solicito a senhora solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para que confirmem o quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento de número 79/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente à presidente da FASC para que informe qual o cardápio que está sendo utilizado nas creches da FASC. Quantas refeições são servidas diariamente? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 132/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção da rua Imigrante Zanetti, inclusive na calçada e na Boca de Lobo do bairro Pinheirinho. Indicação número 133/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção na rua Aloísio de Azevedo, bairro Santa Bárbara. Requerimento de número 134/2025, Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade da continuação da instalação das lâmpadas LED para a região sul? Atualmente, a iluminação de LED está instalada até a primeira linha, próximo a Delupo. 2. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Tem um videozinho, por favor, coloque ali. Até para quem olhar ter... Essa é a realidade de uma boa parte da nossa região ali. Quem vai para a quarta linha, né? Morro Estevão, quarta linha. Como o vereador Miriam acabou de falar, até na casa dele está ali a lâmpada de LED. Mas ali para frente está faltando. Há anos atrás, essa parte de iluminação de LED chegou até nessa região ali. E nós estávamos esperando para que subisse aquele morro da Bananeira e assim. Mas assim, o vento chega ali e volta, né? Então, a gente está pedindo agora, para de repente, que verifique. A gente sabe que tem uma programação do governo municipal da instalação de lâmpadas LED em toda a cidade, a gente sabe que tem uma programação, mas ali como uma rodovia, é o acesso central, né, de Criciúma. Então, assim, para que dê uma atençãozinha, para de repente, não estamos querendo furar fila, não, mas que de repente bote uma equipe a mais, autorize
esse pedaço a mais para fazer a colocação dessa iluminação nessa nossa rodovia Luiz Rosso ali. A comunidade e a região agradece, não só como a quarta linha, como a HG, Morro Estevão, né, e D'Agostinho, e todo aquele pessoal que sobe e desce naquela região ali. Muito obrigado, eu peço a aprovação do requerimento, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 135/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: 1. Existe algum projeto acerca da acessibilidade da rodovia Luiz Rosso, bairro Quarta Linha? Se sim, qual o prazo para execução? Se não, existe a possibilidade de elaboração deste projeto? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, boa noite. Vereadores e vereadoras. Eu sempre, às vezes, reclamo um pouco, né, que Criciúma é pensado da leste a oeste e nós, ao sul, ficamos um pouquinho abandonados. Mas nem tanto, vamos lá. Está chegando lá o desenvolvimento também, meia conta gotas, mas está chegando. Essa posicionamento, tem um vídeo também, por favor. Então, a parte de acessibilidade da nossa região ali, olha lá, ainda flagramos um cadeirante ali. Olha, o cadeirante é obrigado a andar em cima da faixa, certo? E olha, o degrau de subida ali, ó, se você já dá 40, 50 centímetros. Então, assim, até a gente que já está com um pouquinho mais de 30 anos, a gente pode pegar e tropeçar e cair ali. Agora, imagina um cadeirante. Então, é mais isso, né? Para, de repente, melhorar toda essa região aí, né? Então, é só para vocês fazerem essa verificação. Então, a gente fica grato se for atendido e só tem a agradecer do atendimento. Muito obrigado, senhor presidente. É isso aí. Peço aprovação, vereadores. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento de número 136/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Atualmente, em todos os setores da saúde, educação e AFASC, existe quantos fonoaudiólogos contratados? Existe fonoaudiólogo do município de Criciúma cedido para outros municípios? Se sim, quantos? E qual a justificativa? Como é feita a divisão do trabalho entre os fonoaudiólogos? É feita por distrito? Os fonoaudiólogos atendem todos os tipos de paciente ou existe divisão entre pediatria e adulto? Existe pretensão de contratação de mais fonoaudiólogo? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Fontana. Demais colegas, hoje vim falar sobre algo importantíssimo na saúde de Criciúma, não só na saúde, como também na educação, que é a respeito dos fonoaudiólogos. Os fonoaudiólogos é uma das profissões da área da saúde mais difíceis e a gente sabe que não temos nem, por exemplo, em Criciúma a gente não tem uma faculdade de fonoaudiologia. Isso já mostra a dificuldade que a gente tem para ter fonoaudiólogos na região. Então, como é uma função muito importante, principalmente pensando nas pessoas que têm doenças graves, nas crianças que têm problemas, a fonoaudiologia tinha que ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso da Secretaria de Saúde. Eu questionei aqui para saber. Pelo que constava, tínhamos 5 fonoaudiólogos no município, né, dividido por distritos. Porém, agora, pelo que eu soube, isso mudou. Criciúma está... vou dizer que o barulho na rua me atrapalhou, mas tudo bem. Vou voltar aqui. Então, eu queria saber se tem fonoaudiólogos só na área da saúde, se o pessoal da educação também pensa em botar fonoaudiólogos dentro da educação, porque a gente sabe que isso daí facilitaria muito a comunicação, o desenvolvimento de muitas crianças que têm problemas, principalmente as crianças atípicas, que a gente sabe que tem que ter uma necessidade especial de fonoaudiologia. Então, a gente sabe que a educação e a saúde precisam do fonoaudiólogo. Então, nós gostaríamos de saber se tem essa divisão de saúde e educação ou se só são fonoaudiólogos para a área da saúde. Que eu saiba, o município tem a intenção de botar um em cada distrito. Porém, tinham 5. E, pelo que consta no Diário Oficial, um fonoaudiólogo foi destinado para o município de Tubarão. Então, Criciúma perde um fonoaudiólogo.
Temos uma fonoaudióloga na regulação, fazendo regulação de pacientes. Perdemos mais uma fonoaudióloga. Então, se já temos tão poucos fonoaudiólogos no município, como é que a gente vai destinar eles e tirar eles de locais que seriam necessários? Então, eu gostaria de saber se o município tem a intenção de contratar mais fonoaudiólogos, se o município tem a intenção de botar os fonoaudiólogos na área da educação também, porque a gente sabe que é fundamental. Eu trabalho na minha equipe, na Unesc, todos os serviços da Unesc têm fonoaudiólogos, a gente sabe que é importantíssimo para uma equipe multiprofissional, principalmente para os pacientes que, por exemplo, na Unesc tem o SER, que é especializado em reabilitação neurológica. Os pacientes necessitam, a Unesc tem mais de 2, 3 fonoaudiólogos só nessa equipe, porque é fundamental para a recuperação desses pacientes, não só para a fala, mas também para o desenvolvimento, para se alimentar. Então, por isso que é importantíssimo termos mais fonoaudiólogos no município, e esse é o meu questionamento, se Criciúma vai pegar essa troca que fez com o Tubarão, se pretende trazer um de outro lugar, se vai contratar mais pessoas, se vai abrir concurso. Então, esse é o meu questionamento. Fico aqui. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 134/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Colocação de parada de ônibus na rua Lucas Peruque, de frente à rua José Pinheiro Neto, bairro São Defende. Indicação de número 135/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Recapamento asfáltico na Avenida Universitária entre os bairros Mãe Luzia e Santa Luzia. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 01/25, de autoria do vereador Nicola Martins, que dispõe sobre a publicação de currículo de todos os ocupantes de cargos comissionados vinculados aos poderes executivo e legislativo do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Antônio Manuel, Toninho da Embralite. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de fazer encaminhamento de votação. Conforme o artigo 202, ao parágrafo 1º do Regimento Interno da Casa, o partido do PSD fechou questão e vai votar contra o PL número 1 de 2025. O requerimento continua, o projeto continua em discussão. Questão de ordem cedida ao vereador Neto Jônio. Minha questão de ordem, presidente, é o encaminhamento da votação, conforme o artigo 202 do parágrafo 1 do Regimento Interno da Casa do partido PSDB. Fechou questão da votação contra o PL número 01/2025. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu quero dizer à sociedade criciumense que seguirei a orientação do meu partido, mas quero fazer uma reflexão aqui nessa casa. E tenho dito, senhor presidente, que vou lutar com unhas e dentes contra a hipocrisia. O diabo é o pai da mentira. Projeto singelo, mas um projeto que vem do coração da dissimulação. O vereador Nicolas, outrora, quando era líder do governo, ocupava cargos políticos, indicações, mas nunca se preocupou, sociedade criciumense, com a transparência. Age hoje com a hipocrisia de que é característica daqueles que gostam da politicagem, gostam de jogar na torcida. E quero dizer, vereador Nicolas, com muita tranquilidade, que
o projeto é apenas um projeto politiqueiro. Qualquer cidadão ele tem acesso no portal Transparência das indicações ou dos cargos comissionados. A sociedade tem que fazer essa reflexão. Eu não poderia, senhor presidente, deixar de falar isso. Os 4 meses com o vereador, ele ficou lá no executivo para privatizar 5, 6 estádios e ginásios. É bom a população ela rever o passado, vereador Marquinhos. É sempre bom a gente rever a ficha corrida daqueles que dizem que são o paulatino da moralidade. Eu digo, senhor presidente, com total transparência. Olha, seria isso, senhor presidente, dizer à sociedade criciumense que, mais uma vez, é jogado aqui apenas para a torcida, apenas para inglês ver, como diz o ditado, vereador Giovanni. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais, com a palavra, o autor do projeto, o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, não é o paulatino que está subindo aqui em cima, não. Presidente, vereador Daniel, o discurso que o senhor faz aqui é totalmente diferente do que o senhor me falou na última sexta-feira. Mas tudo bem, o senhor está cumprindo uma missão aqui nessa casa e está tudo certo. O senhor cumpra a sua missão e eu cumpro a minha de apresentar os projetos de lei que eu acho justo. Se antes eu não apresentei esse projeto, é porque naquele momento eu não tive essa ideia. Esse projeto é inspirado num projeto de um amigo meu, de uma outra cidade, que eu olhei, achei interessante e trouxe para a cidade. O meu currículo, nas 2 campanhas, a minha campanha foi baseada na apresentação do meu currículo. A campanha foi baseada na apresentação do meu currículo. Se tem uma coisa que eu fiz, foi apresentar o meu currículo. Então, muito tranquilo em relação a isso. Presidente, eu apresento esse projeto com muita tranquilidade também. Acho ele extremamente importante para a gente valorizar a transparência, que inclusive o vereador Daniel trouxe ontem a importância da transparência aqui nessa casa. Pelo discurso, acredito até que deva votar favorável, deveria votar favorável ao projeto para manter a coerência do discurso, se é para falar em relação de coerência. Mas esse projeto ele amplia o que a própria lei do governo digital, que é a Lei 14.129, a lei nacional, ela trata lá no seu artigo 29, a linha 10, e que diz que é obrigatória a apresentação do currículo de todos os ocupantes de cargos de chefia e direção. Chefia e direção. Isso é uma situação que eu até busquei, por isso que eu falei do site, porque eu busquei no site e não encontrei, porque o site está fora do ar. Né? Não sei se já está sendo cumprida essa situação do governo digital, mas é algo a se analisar. Então, a gente está ampliando para outras funções também, todas as funções comissionadas, tanto do Poder Executivo quanto do próprio Poder Legislativo. O objetivo é dar transparência, é a gente mostrar para a sociedade a qualificação das pessoas que estão recebendo o nosso tributo, que estão sendo pagas com dinheiro público para atuar. E não vejo problema nenhum, por exemplo, um responsável por uma área, vamos supor, responsável por um setor de pavimentação. Ele não tem formação em engenharia civil, tudo bem, mas se ele tem experiência na área, é importante isso. O projeto ele não cria nenhum empecilho na indicação e na nomeação. Nenhum. Até porque eu não tenho competência para isso. O que eu estou pedindo é a apresentação do currículo e da qualificação dessas pessoas que estão ocupando o cargo público. O superintendente disso, o diretor daquilo. E por que a gente pode fazer isso hoje? Porque até o ano passado, os cargos comissionados da prefeitura, eles não tinham a sua nomenclatura e a sua definição dos cargos comissionados clara. Era o chefe de setor, era o chefe de divisão. Ele ficava num setor que a gente não sabia o que era.
E por ordem do Ministério Público e da Justiça, houve na reforma administrativa a criação dos cargos de forma específica. É o diretor disso, é o diretor daquilo, é o superintendente dessa coisa, daquela outra. Então, é importante que a gente tenha essas informações. Basicamente isso. Vereador Daniel, fica tranquilo, está tudo certo, que eu sei que o senhor está cumprindo uma missão, mas é completamente diferente do que o senhor falou para mim na sexta-feira em relação a esse projeto. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, meus cumprimentos mais uma vez, cumprimentar os nobres vereadores. Eu estava atento muito a esse projeto do vereador Nicola, e a política ela é feita de avanço, vereador Daniel. A gente avança. Essa tribuna aqui, às vezes a gente usa ela tem que ser bem usada, e tem coisas que a gente não pode levar para o pessoal. Existem situações que é necessário, sim. O projeto em si, eu ouvi tanto nessa eleição, inclusive do nosso prefeito. Qualificação, questões técnicas. O vereador foi feliz, eu iria pegar essa sua fala e você resumiu o que eu tinha visto no projeto. Se essa casa nós estamos debatendo projetos, não é porque ele é o autor do projeto, qualquer um que fosse aqui, a gente tem que debater o projeto. Então, quando você coloca que o projeto ele não vai impedir a indicação de ninguém, só vai estar ali. Hoje ele falou que está ali o portal de transparência. Se você acessar o portal de transparência, não tem. O portal de transparência simplesmente vai mostrar o nome da pessoa e vai mostrar ali o salário da pessoa. E a questão perfil, mas não essa questão que está sendo pedido ali. Se a gente está num avanço político, e isso está acontecendo no Brasil, há um pedido, há uma renovação política hoje, jovens vindo para a política, pedindo exatamente transparência. A nossa cidade debateu agora nas eleições isso, qualidade. Isso vai ser bom para quem está operando, para quem está gerenciando, para quem é o administrador. Eu fico um pouco assustado, confesso, que pelo cálculo, que é matemática agora, o projeto, vereador Nicola, não ficar triste, não vai passar. Não vai passar. Eu fico desconfortável e triste, não estou falando aqui de questões partidárias agora, eu estou falando daquilo que o vereador Marquinhos colocou aqui, pensando a cidade, passando a cidade a limpo, passando a administração a limpo. Falou-se muito em transparência e o governo da continuidade fala muito em transparência. Eu vou ficar muito desconfortável, vereador Toninho, quando vem essa ordem para Vossa Excelência, porque veio a ordem para Vossa Excelência, fechar questão com os nobres pares do teu partido do PSD e também do PSDB. Vamos fechar questão. Gente, o projeto em si é favorável para a cidade. Vocês estão entrando num desconforto muito grande para fazer uma votação agora, porque o projeto é bom. Não que a gente tem falado muito aqui, o projeto é bom, vou votar com ele. O projeto é bom. O que tem de ruim no projeto? Quem que vai se levantar para dizer o que tem de ruim no projeto? Além do que o vereador Daniel coloca na questão pessoal aqui de hipocrisia, mas é uma questão pessoal dele, está tudo certo, não vou entrar nessa seara. Mas, tecnicamente falando, do projeto em si, a minha preocupação era, vamos lá, vai ter impedimento? O governo pode indicar quem ele quiser. Quem ele quiser. É prerrogativa dele. Eu não estou lá, não sou prefeito, não é eu que vou fazer isso. Mas, gente, pega o currículo da pessoa, coloca ali para a sociedade saber. Não tem aquela questão também daquele projeto quando o cara está envolvido em crime para não contratar. Eu sou favorável também. Bota lá. Vamos passar tudo ali por qualidade, vamos avançar. Vaguinho, prefeito da nossa cidade, sempre falou, ele é um baita de um técnico. Ele sempre falou e priorizou qualidade e técnica. E aqui está uma oportunidade para essa casa que, infelizmente, aí entra as questões políticas, aí uma birrinha partidária. O projeto não vai passar. Me perdoa a minha franqueza. Por birrinha partidária, o projeto não vai passar. Era isso, senhor presidente. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato.
Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores aí, por nos assistir aqui em casa. Vereador Nicolas, esse seu projeto, eu também verifiquei várias vezes aí, é muito bom, muito importante. Eu até lembro a todos, né, porque para nós ser candidatos a vereador, está ali, nós estamos eleitos, até os não eleitos têm que mandar o currículo. E está nos autos da Câmara ali o nosso currículo expresso do que nós somos, o que a gente fez, as nossas especialidades. Então, é também, para ser candidato a vereador, um documento que tem que estar ali. Eu, quando fui indicado para ser assessor parlamentar da deputada Júlia Zanata, fiquei 15 dias, né? Mas eu também tive que mandar o currículo lá. A Câmara Federal pede também isso. Então, para eles saberem com quem está lidando, mas é normal, né? Quando, em seguida, eu fui indicado para coordenador regional sul de infraestrutura, da mesma forma, eu tive, vereador Nicolas, que encaminhar o meu currículo, né? Pelo menos para ele saber a tua afinidade. Se de repente tu servir para aquilo ali, não, eu não sei para que o Estado usa, mas meu perfil também foi aprovado. Certo? Vamos lá, é para levar, é bem isso mesmo, é para a gente ficar pensando assim, para que vão usar? Mas é bom saber. Então, eu digo assim, vereador Marcos, vamos supor, você tem o seu trabalho, você é um advogado, né? Tem alguns outros advogados, contador, médico, né? Até o nobre vereador Amaral também, como é que era? Me ensina o trabalho, né? Uma vez me ajudou também no assunto, mas está lá no currículo, advogado, e tudo, tem a pós-graduação, tudo. Então, isso é muito importante para as pessoas conhecer e saber quem é. Inclusive, qualquer empresa, você vai hoje lá pegar currículo. Se alguém vem pedir algum espaço para vocês, para conseguir um emprego, um sindicato, qualquer coisa, qual é a primeira coisa a ser pedido, Nicolas? O currículo. Então, esse é um projeto muito importante. Qual o problema dessa pessoa? Mesmo que ela, vamos supor, né, que no seu caso, Marcos, você é advogado, se vai sindicar lá para uma área, para, sei lá, secretário de saúde, mas pelo menos você tem um alinhamento nesse sentido, como na parte jurídica. Então, tem esse incremento, ou seja, é bacana. O nosso Luiz Fontana, como é médico, currículo muito importante também, serve para o caso e ter explicação de saber quem é quem, né, vereador Miri e Potalec? Então, assim, isso é questão de conhecimento, saber quem é, quem não é, e para tu saber realmente ir lá, entrar, olhar e descobrir. Então, o vereador Nicolas tem o meu apoio nesse projeto, sim. É bom, é maravilhoso, né, em tudo quanto é lugar que a gente vai, né, a gente tem aquele espaço ali que está lá para saber quem é a pessoa, que vai identificar a pessoa. Então, às vezes, pelo currículo, às vezes o camarada vai ali pedir um trabalho A, só que, de repente, o alinhamento dele para outro emprego B, que pode ajudar muito mais na empresa, ou muito mais no município, né? Então, é por isso que o município também, eu acredito que deveria também entrar nesse mesmo time que todos usam, né? Então, também, Nicolas, então é isso aí, vereador. Estou com você e não largo. Um abraço, presidente, muito obrigado aí. Peço a aprovação dos novos colegas para aprovar esse projeto do meu amigo Nicolas Martins. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Luiz Fontana. Presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Nicolas, importante o projeto dele. A gente sabe que transparência é fundamental, e isso, por isso que gera certa... para mim, chega a ser difícil de entender, chega a ser um contrassenso, na verdade, né, o que o vereador Daniel falou aqui anteriormente. Esse projeto auxiliaria o município, se vocês forem pensar comigo. Por quê? Porque o município tem dificuldade de contratar vários profissionais em vários setores, principalmente na educação. É o que eu escuto, que o município não tem condições, faltam profissionais. Então, assim, se tiver essa transparência, se tivermos como mostrar que o currículo é fundamental, por que a gente não pega e diz assim, ó, os professores que temos na sala de aula, os concursados, está ali, eles têm um currículo. Então, se eles são ruins ou estão fazendo algo de errado, a culpa não é nossa. Está lá, eles têm um currículo para mostrar. Então, é uma defesa para a própria prefeitura mostrar. Esse profissional é desqualificado, porém, ele passou no concurso, ou esse profissional está ali por causa de outro motivo. Então, assim, eu concordo plenamente com esse projeto do vereador Nicolas. É uma máxima da esquerda, né? Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é.
É o que eu não sei, né, se tem algum mais vereadores assim que são de esquerda, mas o vereador Daniel acabou parecendo isso, porque ele pediu transparência no projeto do vereador Juarez, né? Ele falou: eu quero que todo mundo seja transparente. Por mais que já exista o portal Transparência, né, dos outros setores que ele pediu, tudo mais, ele pediu transparência. Mas agora, por que para os servidores públicos, os cargos mais importantes, principalmente os administrativos, os de gerência, por que não pode ter transparência? Então, eu não entendo se o vereador Daniel, se ele pensa diferente em certos pontos, ou porque isso vai beneficiar o governo, ou vai ajudar o governo, porque que eu saiba, ele também, né, fechou questão de ordem, porque provavelmente tinha alguém do partido dele que queria votar a favor do projeto. Então, talvez o partido deles também não está muito alinhado, então pode ser isso, temos que questionar isso também. Então, eu gostaria de frisar que realmente o projeto do vereador Nicola é fundamental, espero que todo mundo vote a favor. O projeto continua em discussão com o vereador do PL, vereador Juarez de Jesus. Essa tarde a gente sentou, o PL, os 5 vereadores, e a gente também fechou questão em um projeto, mas discutindo. E ficou muito claro que se eu tivesse o entendimento de votar contrário aos 4, seria muito tranquilo. Porque foi uma conversa muito madura de 5 vereadores para entender o que seria melhor para a cidade. E a gente fechou questão porque todo mundo entendeu daquela forma. Só que aqui fica nítido, que não é assim que funciona. É porque é na base da imposição mesmo. O Partido da Liberdade. Que liberdade? Que liberdade? Ah, vereador Daniel, tu fala de hipocrisia. Não faz, não toma esse caminho, ficar atacando o vereador Nicola, porque esteve lá. Puxa vida, vê o currículo do vereador Nicola. É feio, está tomando um caminho errado, vereador. Se você se posicionou ontem num formato, hoje se posicione, isso, aí sim, você estaria combatendo a hipocrisia, mas você está indo para um caminho errado. Ah, não, mas eu sou obrigado a votar nesse projeto. Então se cala, mas não sobe aqui e fala besteira, pelo amor de Deus. É feio. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi rejeitado por 11 votos contrários e 6 votos a favor. Declaração de voto concedida ao vereador Nicola Martins. Só agradecer a nossa bancada do PL e a vereadora Giovana Mondardo pela aprovação da matéria. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 06, de autoria da vereadora Giovana Mondardo, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva de Vôlei de Criciúma, ADVC. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a plenário. O projeto está em discussão. Não.
Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo PDL 01/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que recomenda a aprovação das contas anuais dos municípios de Criciúma no exercício de 2023. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Mondardo. Presidente, só para reforçar o convite aos nobres colegas vereadores para audiência pública na sede RANREC, no dia 20, quinta-feira, às 19 horas, sobre violência contra a mulher. Perfeitamente. Como o proponente também da audiência pública amanhã já reforçou o convite, mas relembrando, amanhã, no Verdinho, às 19 horas, audiência pública tratando sobre o Rio Sangão. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 24/3/2025, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos.